Salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Terra Rubro-Negra. Deixe o seu like e se inscreva. Pessoal, vamos agora, galera, para um react do programa Linha de Passe da ESPN, comentando essa vergonha do Flamengo. Olímpia 3, Flamengo 1. Flamengo está eliminado da Copa Libertadores. Vamos acompanhar, ver o que os analistas da ESPN falaram. Depois eu vou comentar bastante sobre esse jogo, sobre o que aconteceu, na minha opinião, nessa partida. Link na descrição para o canal da ESPN Brasil no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo, pessoal. Fechar, vai negociar, especular até os 20, 30 segundos tempo, ele vai sair pro jogo. E o defensor do Tchaco manda ele pro jogo. E ele é tão descoordenado ao sair pro jogo que antes do gol do Bruno, o Flamengo já tinha chegado 2 vezes. Se não me engano, a chegada do gol do Bruno, que ele sofre a falta, o Arrascaeta cobra a falta e tem o biquinho dele, muito inteligente por sinal, já é a terceira chegada do Flamengo. O jogo se apresenta para o Flamengo de uma maneira que ele até gosta. É complicado que você olha hoje, você não... Pra mim, tentar, antes daquilo tudo, desfazer o plano do Olímpia. E eu acho assim, o que é absolutamente inaceitável, a gente chamava atenção, inclusive na transmissão, na hora que as mudanças são feitas para a qualidade dos caras que estavam entrando na bola parada, para o fato de que a partir dali o Olímpia só jogaria a bola na área pelo alto. Isso. Porque não estava conseguindo criar nada o Olímpia naquele momento. Era um momento até confortável para o Flamengo no jogo, e o Olímpia estava na cara que não estava conseguindo criar. O que o Arce disse? Bom, beleza, eu vou colocar o Montenegro, eu vou colocar o Brueiro e vou começar a levantar um monte de bola na área. Foi o que fez o Olímpia. E foi assim que o Olímpia chegou à sua classificação. Então houve de fato muita incompetência e falta de leitura, seja dos jogadores e seja do treinador na partida de hoje. Mas é claro que o problema não é só esse. O problema, como disse o Breiler, também atinge bastante a diretoria, que não consegue fazer valer o poderio financeiro que tem. A derrota é tão... Fala, desculpa. Não, sabe o que me deixou muito claro que o Flamengo estava completamente perdido? A reação do Olímpia após o segundo gol. Que pensa o seguinte, você não é favorito no confronto, tá? Você faz o mais difícil, que é criar a situação de ir pros pênaltis. Já era uma situação que você não imaginava estar. E daí seria, cara, respira. Não, o Olímpia sentiu, cara, vai sair o terceiro. Ele sentiu a fragilidade do outro lado. A gente tava até na maquiagem ali, né, Bini, no Breiler, e tá falando, cara, o jogo tá pro terceiro gol do Olímpia. Então, assim, como é que o próprio Flamengo não deu um jeito de respirar ali, de ser o time mais malicioso nessa hora também? É um time experiente, capaz de administrar, né? O Jean cita muito bem o início do segundo tempo, e ele já falava na transmissão, tem um problema, um Gerson ali não ajudando o Felipe Luiz. Felipe Luiz tem uma atuação muito ruim, mas está muito desprotegido no primeiro tempo. Ele inverte. O Maia começa a cair um pouco mais para a esquerda, o Gerson vai um pouco mais para a direita, depois ele se movimentou bastante. Corrige minimamente isso no início do segundo tempo e avança um pouco o bloco de marcação. O que você pensa é, agora o Flamengo vai minimamente... O Flamengo não conseguia, nem com ajuste ali, que tem uma mínima melhora de segundo tempo, o Flamengo não consegue apresentar nada. E parece que a todo momento você fica achando que tem algo estranho no ar, porque o Flamengo não pressiona, o Flamengo não joga com bola, o Flamengo não evolui tanto quando tem um mínimo acerto ali de posição na volta do intervalo. E aí eu tô com o Léo, o Flamengo sente muito o gol. E o Flamengo sente o gol porque parece que é um pacote. O jogador sabe quando a coisa não tá andando dentro de campo, ele sabe quando não tá funcionando. O Bruno, eu acho que a gente pode tentar falar que ele é o que se salva ali na atuação, mas eu acho que também Thiago Maia com boa vontade. Tinha campo pro Bruno. E quando o adversário dá campo pro Bruno, a gente sabe o que acontece. E nem isso estava bastante, porque a engrenagem toda muito comprometida. Agora, a única coisa que eu não acho é histórico. Eu acho que o tom tem que ser um pouco acima da cobrança interna do Flamengo. Agora, o Flamengo veio semeando isso aí. O Flamengo, quando a gente para aqui e fala, a defesa não é confiável ainda, tentou arrumar o time de trás, de frente para trás, se questiona. Tem um problema, sim, de gestão de departamento de futebol, porque não dá para aceitar coisas do futebol. Não dá para aceitar quando o atacante quase sai na mão com o vice de futebol numa semana. Na semana seguinte, o preparador físico dá um soco na cara do centroavante. E essas coisas vão se acumulando. E, assim, isso acontece uma coisa... A diretoria não é culpada pelo soco que o preparador físico dá no rosto do Pedro. Agora, essa falta de comando, esse ambiente permissivo, que você chega nesse limite, alguém não está olhando. E aí você olha para a estrutura de comando do futebol do Flamengo, é uma estrutura que aparece pouco para falar o que tem que ser falado, aparece muito para apresentar jogador, aparece muito para fazer post em rede social, dizendo, teve poucos fogos, ou para tirar foto. Então, assim, falta esse comando de futebol do Flamengo. Em 2022, o Arrascaeta vai te salvar, o Everton vai achar uma bola pela direita quando você está jogando pior e o Gabigol vai chegar finalizando. Em algum momento, o Dorival vai fazer 2 meses de trabalho para salvar um planejamento. Esse foi o vídeo, galera. Falando sobre o jogo, eu cheguei a comentar aqui com o pessoal que estava acompanhando comigo. O Flamengo era zero vontade. Ali no início do jogo acabou achando um gol de bola parada. Depois o Olímpia engoliu o Flamengo, deram a vida. O Flamengo
não mostrou nenhuma vontade, não mostrou garra, não mostrou organização e acabou tomando gols absurdos. O primeiro gol do Olímpia, o jogador do Olímpia passa livre entre os zagueiros do Flamengo. Não tem lógica isso. 2 zagueiros para marcar um jogador, o cara passa livre. Empatou o jogo. O Olímpia não fazia absolutamente nada. Em 2 escanteios fez 2 gols. O Flamengo é um time sem vontade. O Olímpia é um time fraquíssimo. Um time que está mal no Campeonato Paraguai, eliminado da Copa do Paraguai. E o Flamengo conseguiu a façanha de ser eliminado pelo Olímpia. Mas algumas coisas explicam isso. Eu vou começar aqui na ordem da linha de tempo desses motivos dessa eliminação, na minha opinião. Já começa pela contratação do preparador físico, Nicolas Maidana. Pelas fotos que a gente viu, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, é um cara que exige muito do físico, exige que os jogadores entrem em exaustão nos treinamentos, gosta de tirar os atletas da zona de conforto, e o Flamengo não está acostumado com isso. Esses jogadores são mimados. Não adianta vir a torcida achar que não. Os jogadores do Flamengo são mimados. Eles não gostam de treinar, não gostam da preparação física. Eles gostam do treinador boleirão, aquele treinador que deixa ali eles à vontade, não tem muita preparação física. O Flamengo com o Dorival Júnior já caiu muito de produção nos jogos finais da Copa do Brasil, da Libertadores. Depois o Dorival foi demitido, na minha opinião, erradamente. O Dorival teve méritos na conquista da Libertadores e do campeonato de mata-mata daqui brasileiro, e ele era para ter continuado como premiação, jogado Mundial. Ele merecia ser o técnico do Flamengo no Mundial de Clubes. Ele foi demitido, contrataram o Vitor Pereira e os problemas só foram se acumulando. Preparação, o Flamengo demorando 6 meses para ficar bem fisicamente, e agora o Flamengo contrata esse preparador físico que vai exigir deles o máximo. E tu acha que eles querem? Tu acha que os jogadores querem ser exigido dessa forma? A gente viu as fotos aí que eu coloquei aqui no vídeo do canal, o treinador lá, o preparador físico levando o time do Santos Laguna para as dunas, para capinar, para carregar pedra. Tu acha que esses jogadores querem esse tipo de treinamento? Não quer, pô. Eles não querem, eles querem vida boa, quer ganhar bem em vida boa. Na minha opinião, o Olímpia entrou com uma rotação em 200% e o Flamengo entrou com 50% de vontade. Só que esse 50% de vontade deveria ser o suficiente para vencer o fraco time do Olímpia. O Flamengo fez 1-0, tomou essa virada vergonhosa, eliminado da Libertadores. A minha opinião é que fizeram isso para derrubar o Sampaoli. E para mim isso está claro. O Flamengo sem vontade nenhuma. O Olímpia deu a vida no jogo. Foi muito dito aqui, o Flamengo comemorou quando foi enfrentar o Olímpia, e certamente o Olímpia é muito fraco. Não é porque eles ganharam que eles agora são os melhores jogadores da América do Sul. O time é horrível. E o Flamengo foi vergonhoso. Os jogadores tinham que sentir vergonha, tinham que pedir desculpa para a torcida, para perder para um time desses. Só que o time paraguaio colocou vontade. E a técnica não prevaleceu. Prevaleceu a vontade do time do Arce. Então, o Flamengo, lamentavelmente, está eliminado da Libertadores. Eu espero que a diretoria tome algumas atitudes em relação a isso. Tem jogador ali que já deu no Flamengo. O Flamengo precisa renovar esse elenco, negociar alguns atletas. Aproveita agora que só tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro para negociar o atleta que recebeu proposta e tentar montar um time novo. Já pensando em 2024, tentar fazer alguns negócios para os jogadores se apresentarem no início da temporada, porque esse elenco, na minha opinião, hoje foi o fim da linha. Tem que renovar, é necessário renovar. Tem muito jogador ali acomodado, tem muito jogador ali que joga, se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou. O Flamengo muito mal, não demonstrou nenhuma vontade, quis derrubar o treinador, e eu acho que vai conseguir. Deixa o like, pessoal, se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.